A brasileira Laís Basílio admitiu mentir sobre o diagnóstico de um câncer de medula por mais de um ano. A mulher, de 23 anos, vivia na Irlanda e confessou toda a armação em um vídeo publicado no sábado, dia 10 de agosto, nas redes sociais. Durante esse período, a Laís acumulou doações com vaquinha online e Pix, dizendo que o valor arrecadado seria para o tratamento da doença. Ela criou a campanha para encontrar um doador de medula e chegou a participar de podcasts e dar entrevistas para a imprensa. A jovem também postou fotos dela no hospital. Entretanto, segundo as denúncias, as imagens foram tiradas da internet. Sim, ela jogava no Google Imagens e no Pinterest hospital, doença, e pegava imagens que as pessoas usam para às vezes fingir que tá doente para faltar no trabalho. Ela diz o seguinte, ó. Ela confessou, tá, gente? Eu iniciei isso botando a cara aqui e vou terminar botando a cara também. Eu estou aqui para arcar com isso e gostaria muito de pedir perdão a toda a comunidade brasileira e a toda a comunidade oncológica. Eu sei que isso recai totalmente em vocês. Eu espero de verdade que depois de tudo isso passe, seja esclarecido e resolvido. Vocês continuem tendo apoio. Primeiro, como que isso vai ser resolvido e esclarecido? O que há para esclarecer nisso? Basílio ressaltou que nem mesmo seus familiares sabiam da história. É importante eu deixar muito claro que nenhum familiar, nem ninguém que esteve ao meu lado diariamente todo esse tempo está envolvido nisso. Não tem ninguém envolvido, eu fiz tudo sozinha. E as pessoas à sua volta não se questionavam de onde você tirava o dinheiro que você estava gastando na Irlanda? Enfim, olha só. Ela se tornou figura política em Dublin e de uma ONG brasileira que ajuda pessoas com câncer na Irlanda. Gente, isso daqui tem tantas camadas que eu vou tentar analisar hoje. A farsa também gerou revolta nas redes sociais. Até o fechamento dessa matéria, que essa matéria foi publicada lá, enfim. A vaquinha da Laís já havia arrecadado 5.890 euros, cerca de 36 mil reais. O perfil Pobre na Irlanda, que possui 122 mil seguidores no Instagram, postou um vídeo nesse domingo mostrando a menina no aeroporto, indo embora, com a mochila nas costas. E no que deu isso tudo, mas não é nem sobre no que deu que eu quero falar. Uma pessoa extremamente cara de pau conseguiu mobilizar a internet em prol de uma causa que é muito séria. Imagina só se ela tivesse revertido esse dinheiro para as pessoas que realmente têm câncer, sei lá, para hospital com câncer, crianças com câncer, enfim, 1 milhão de poréns e coisas que ela poderia ter feito com isso, só porque ela realmente era alguém cara de pau e principalmente alguém que é desenvolto nas redes sociais, né? Se você tem lábia, você chega a qualquer lugar. E aqui eu quero fazer um parênteses sobre como como brasileiro é um povo muito bondoso, isso torna a gente muito burro. É muita burrice a gente fazer esse tipo de doação, né? Eu posso dizer que eu me sinto mal por eu ter me tornado uma pessoa com o coração empedrado, gelado, porque eu não acredito mais em pedido de doação nenhum. Infelizmente, hoje em dia, se eu vou doar as coisas, são para instituições que realmente eu consigo acreditar, mas pessoas pedindo na internet, e vocês imaginam que toda semana, todo dia, na verdade, nas minhas DM, tem gente pedindo ajuda disso, ajuda daquilo outro. No Twitter, quando você abre, é cheio de spam. O que mais tem é gente pedindo ajuda para cirurgia em cachorro e animal, porque eles sabem que isso às vezes amolece mais o coração das pessoas, né? E é tudo mentira. É tudo mentira. Daí se eu me sinto mal por ter meu coração empedrado, por não acreditar nisso, como que essas pessoas não se sentem mal por usar disso
pra arrancar dinheiro dos outros. Eu fico assim, mano, o que tá acontecendo, sabe? Eu acho que o fato do brasileiro e do latino-americano ter esse coração tão mole, ser esse povo tão caloroso, ter essa necessidade de ajudar os outros tão latente dentro da gente, isso faz com que nós sejamos as vítimas ideais para pessoas. Porque eu acho que você tem que ser meio psicopata. Você tem que ser meio psicopata para que você consiga fingir nas redes sociais que você tem um câncer, uma doença extremamente pesada que mexe com a vida, não só das pessoas que passam pelos tratamentos, mas toda a família, toda a rede de apoio que se envolve, como ela mesma falou, toda a comunidade oncológica e tal. Você tem que ser muito, muito, muito frio e calculista e saber que você vai conseguir arrancar dinheiro das pessoas. Existem dois extremos, tá? As pessoas que fingem que fingem precisar de doações, que tá no espectro dessa menina, e no outro espectro nós temos o Nego Di, a pessoa que finge que fez a doação para pessoas que realmente precisam. Daí você fica assim, onde nós viemos parar, né? Onde é que a gente veio parar com isso? Também chega aqui uma questão de que, pelo fato das pessoas terem bastante seguidores nas redes sociais, né? Existe uma repercussão nas redes, porque essa menina, ela tinha bastante seguidores, ela começou a viralizar entre a comunidade de brasileiros na Irlanda que tenta se ajudar e tal. E quando você vê, putz, ela foi num podcast, ela deu uma entrevista. Ah, deve ser verdade, né? Não tem como a gente saber que não é verdade também, porque é grosseiro e errado a gente pedir o diagnóstico das pessoas, né? Mas ao mesmo tempo parece que a gente chega num ponto em que se as pessoas não mostrarem um laudo médico, não tem como a gente acreditar. E eu realmente não acredito, tá? Eu realmente não acredito. Eu prefiro não acreditar em nada e sair errado sempre do que acreditar nesse tipo de coisa e ser feito de idiota. Lembra que teve uma menina que fingiu que ela tinha transtorno de personalidade múltipla, alguma coisa assim, que ela deu até entrevista pra Rede Globo, onde ela fingia que era uma pessoa, depois fingia que incorporava outra, e outra, era não sei quantas pessoas vivendo dentro do mesmo corpo da menina, e é uma questão tão problemática, e era tão gritante que aquilo era uma grande farsa e uma invenção da cabeça dela, só que a gente chegou num ponto das redes sociais onde se a gente questiona o laudo médico de alguém, isso é errado. Mas ao mesmo tempo, nitidamente aquela pessoa estava inventando que tinha uma doença. Só que como que a gente vai poder dizer publicamente que essa pessoa está inventando que tem uma doença? No caso dessa menina que tem um câncer, os futriqueiros do Twitter, eles foram atrás de descobrir se as fotos que ela postava não era verdade, né? Teve uma menina que postou uma thread de que ela começou a suspeitar da doença dessa menina e tal, não sei o que lá, gente. A mulher fingiu até que estava atrás de doador de medula óssea. E no dia que ela disse que faria a cirurgia, ela foi vista numa festa na Irlanda. E o povo assim, ué, mas você não tá com câncer, você não tem uma cirurgia amanhã, né? A ideia era, ela faria essa cirurgia fake e daí seria uma desculpa pra ela ficar com o dinheiro, né? Afinal, olha, gastei o dinheiro na cirurgia, é isso aí, agora tô boa, vida que segue. Ela poderia viver a vida dela sem ter, sabe? Ninguém ia descobrir nunca. Como é possível? Como é possível? E é estranho porque as pessoas nunca usam essa genialidade, né? Não sei como a gente chama isso, essa artimanha, essa sagacidade, essa cara de pau mesmo, pra uma coisa positiva, né? Parece que não, porque também quando as pessoas têm um mínimo de bom senso, elas se colocam limites, né? As pessoas que são do mal, elas não colocam limites na frente delas. Elas não têm limites morais, éticos, elas não fazem nada. Vocês lembram de quando surgiu uma campanha que eu falei no Áudios do mês de 2 anos atrás, não lembro, que teve aquele Alimentando Necessidades, era esse o nome? Uma menina que fez uma vaquinha online e ela era tão sagaz nas redes sociais, no Twitter,
que ela criou toda uma narrativa mesmo longa de que ela fazia marmitas para entregar para pessoas que moravam na rua e tal. E ela conseguia dinheiro com isso para fazer essas marmitas, sendo que, gente, existem ONGs e associações que fazem isso e que tem um renome, pelo menos, que dá pra você saber pra onde tá indo seu dinheiro, sabe? Mas o povo queria ajudar, porque você tá lá no Twitter, o que é R$5? O que é R$10, né? Pra você ali pensa assim, nossa, realmente as pessoas passam fome, não sei o que lá. E era mentira também. E daí isso tem outro aspecto que as pessoas que realmente estão na rua estão sendo alvo desse tipo de mentira sem elas nem saberem, sabe? Nossa, tem muitas camadas nisso, tem muitas camadas. E a camada onde eu quero chegar é: não sei o que fazer com as redes sociais, não sei o que fazer. Muito conectado a isso, saiu nessa semana, lá na newsletter que eu assino, da Camila Frender, a Associação do Sem Carisma, tá? Que é uma news. A Camila Frender agora viralizou, tá? Agora todo mundo conhece ela, que eu já conheço faz tempo, e fico enciumado sim das pessoas conhecerem ela e acharem ela legal só agora. Ela sempre foi escritora, ela é roteirista e blá blá blá, daí se tornou podcaster depois, mas enfim, ela tem essa newsletter há muito tempo e ela tem colunistas dentro da newsletter dela. Newsletter, pra quem não sabe, você coloca seu e-mail lá e você recebe e-mail dessa pessoa que tem a newsletter, é isso. E daí saiu essa semana uma das colunistas, a Thaís, @Thaís com 2 Es, ela falou assim: eu quero que o Twitter se muito. Por quê? Porque estamos vivendo esse momento onde Alexandre de Moraes falou pro Elon Musk, dono do Twitter, assim: olha, se você não tomar conta dessa rede social, não começar a bloquear os perfis que nitidamente são robôs de fake news, as pessoas que alimentam notícias falsas, os crimes que acontecem nessa rede, a gente vai cortar o Twitter. Daí o Elon Musk falou o quê? Ai, querida, não tem mais Twitter no Brasil. Demite todo mundo, não tem mais escritório no Twitter do Brasil. E agora? Daí Alexandre de Moraes fala assim: minha filha, você acha que eu sou criança? Você é obrigada a nomear um representante do Twitter no Brasil para responder legalmente por isso. Daí agora o Elon Musk, como uma criança de 15 anos que tem fãs pelo mundo inteiro, uma criança é o Lex Luthor de 15 anos. O que é pior, sabe? Ele começou a postar um monte de memes e montagens fazendo piada do Alexandre de Moraes. É uma infantilidade, meu Deus. Daí se você vai ver nos replies dele, tem um monte de gente que é fã do Elon Musk, um monte de macho tosco que é fã do Elon Musk, enfim, defendendo o Elon Musk. Mas voltando aqui para a coluna da Thaís na newsletter, ela fala o seguinte, eu vou ler aqui também, tá? Quando essa newsletter for enviada, provavelmente já saberemos se Alexandre de Moraes cortou os fios do Twitter no Brasil ou não. Escrevo aqui com a maior esperança de que ele derrube esse site para sempre e deixe todas as outras redes sociais com medinho também. Eu não sei se eu queria que derrubasse para sempre, mas eu queria que o Twitter fosse um lugar mais saudável, sabe? Eu considero o YouTube uma rede social bastante regularizada. Claro que não é 100%, mas é 1000 vezes mais do que o Twitter, né? Existe muito conteúdo, sim, problemático no YouTube, mas existem muitas ferramentas de denúncia e de cair com canais, enfim. Esse processo não existe no Twitter, principalmente depois da compra do Twitter pelo Elon Musk, né? O Twitter realmente é terra de ninguém mesmo. Vide que é a única rede social onde conteúdos mais 18 são, né, distribuídos à torto e à direito sem problema nenhum. O que é um dos maiores fatores de audiência do Twitter também, por isso que eles não vão banir isso. Voltando. Já citei várias vezes aqui e na minha outra newsletter o livro A Máquina do Caos, em que Mark Fisher destrincha como as redes sociais funcionam e como influenciam a sociedade. Sinceramente, não teríamos Trump, Zelensky, Milley, Bolsonaro e Pablo Marçal se não fossem as redes.
Essas pessoas se criam com todo o aval das plataformas, entenderam seu funcionamento e abusam dos algoritmos, anúncios e bots para fazerem seus números inflarem e conquistarem adeptos desavisados. Gente que sequer teria espaço na imprensa nos atrás antes do boom das redes. Eu não sei se eu concordo 100% com isso. Eu acho que existe sim uma forma Sempre existiram esses políticos podres, né? E eles se criavam de outras maneiras, mas agora parece que isso tem tomado uma intensidade muito maior pela intensidade com que as pessoas agem nas redes. E por aquilo que eu falei lá no começo, né? Quem não tem escrúpulos não tem limites, eles fazem qualquer coisa, eles distribuem 1 bilhão de fake news, inventam histórias, criam, agora ainda com a inteligência artificial, eles criam de um tudo, né? De um tudo. Vídeo que aconteceu agora, o quanto virou uma ferramenta política, aquela fake news de uma atleta da Argélia ser uma mulher trans, quando na verdade ela não era. Inclusive era proibido ser trans na Argélia, né? O que é... São tantas camadas de coisas horríveis no mundo, né, que a gente tá comentando aqui. Mas continuando. A imprensa, aliás, é outra que se perdeu nas mídias digitais. Hoje, as notícias são apuradas no Twitter, no Instagram, no TikTok. Se alguma polêmica aconteceu dentro dessas plataformas, elas são ainda mais difundidas, com a mídia tratando picuinha de internauta como notícia séria. O jornalismo internalizou a lógica de quanto mais seguidores alguém tem, mais relevante a pessoa é. E agora estamos aqui, vendo figuras abjetas como Pablo Marçal surfando na corrida eleitoral paulista com toda a ajuda das redes sociais. Percebe que é isso que ela falou é verdade? Por exemplo, quando a gente vê a menina que não tinha câncer dando entrevistas para podcasts, é uma notícia que não foi apurada, é algo que ninguém sabe quem ela realmente é, o que ela realmente passava, e estão dando espaço para essas pessoas. Mas... E eu fico pensando assim também, nós 30+, se você é 30+, que me assiste, você entende que as notícias que estão no Choquei ou em páginas da internet XYZ, elas não são necessariamente verdade, ou principalmente a gente entende esse mecanismo, porque a gente viveu a era pré-redes sociais serem portais de notícia, né? Então a gente lembra de jornais impressos, coisa que ninguém mais vê hoje em dia. Daí você pensa, não, as pessoas também... E eu penso muito isso, tá? Não existe uma culpa só das redes sociais, a gente tem que culpabilizar os usuários também, né? Não dá pra colocar todo mundo como inocente, todo mundo que compartilha notícias. A gente teve o caso de uma menina que atentou contra a própria vida esse ano por causa de fake news que saíram no Choquei, sabe? E as fake news são compartilhadas, senão elas não seriam postadas. Então, quem compartilha também tem uma parcela de culpa nisso, sabe? Porque eu acho que tem, não sei como, mas a gente precisa culpabilizar também. Não dá pra tirar a culpa das pessoas. Mas a gente que é 30+ e viu como era antes disso, entende que muito do que se posta é mentira. E às vezes na ânsia a gente compartilha ou não, enfim. Mas imagine você, uma pessoa que agora tem 10, 12 anos, 15. Eles já não têm essa noção de como era a distribuição de notícias pré-redes sociais. Como era o acesso às notícias pré-redes sociais. O que era o jornalismo antes das redes sociais. Então, como vai ser essa visão do que é verdade, do que é mentira para as próximas gerações, daqui 15 anos, daqui 20 anos, quando eles se tornarem os adultos? Quais serão os critérios da verificação das mensagens, das notícias, de tudo? Onde nós vamos parar com isso? Eu acho que a cada 30 anos a gente se reinventa geracionalmente, sei lá, e eu acredito que esse grande boom
de conservadorismo nas redes sociais, vai se acalmar e depois vai voltar de novo, depois se acalma, depois volta de novo, enfim. O fascismo tem sido assim ao longo das décadas, né? Mas eu não sei. É uma esperança que eu tenho é que a gente olhe para esse momento atual e veja como tudo é um grande surto coletivo e pense, nossa, lembra lá em 2020 que o povo acreditava nas notícias da Choquei, onde no Twitter todo mundo podia postar o que fosse, onde se você cometia crimes lá ninguém conseguia te punir. Nossa, que fase horrível, né? Não sei o que lá. Eu espero que isso aconteça. Acredito que vai acontecer? Parte de mim não acredita mais. Enfim. Daí a Thaís continua aqui. É por isso que bato tanto na tecla da regulamentação. São mais de 10 anos de presença massiva da população nas redes e nada ainda de termos regras rígidas quanto ao uso delas. É por isso que já rolaram tantos linchamentos, ataques e ameaças, mentiras se espalhando por aí como um oxo em São Paulo. Sabe aquele mercadinho que tem em todo canto? É isso que ela fala. E não tem nada a ver com tolher a liberdade do internauta. Essa noção de liberdade trazida pelos dodóis dos Estragos Unidos consiste em apenas uma coisa: liberdade para ferrar a gente. Eu acredito mesmo que as redes sociais deveriam ter o mesmo nível de exigência que a mídia tradicional deveria ter, né? Porque você não podia postar notícias falsas no jornal impresso e tal. Se bem que não podia, mas isso acontece também, né? Só que quais seriam as punições para quem fosse pego mentindo no jornal, no Estadão, sei lá onde, né? E também tudo sempre teve um viés, tudo sempre foi uma coisa horrível. É isso, gente. Esse daqui é o resumo desse podcast, é que tudo é horrível. Enfim, ela só para finalizar. Então, por mais que eu trabalhe com as redes sociais e dependa delas, minha maior esperança é que elas acabem, desapareçam, ou então que sejam regulamentadas e bem monitoradas para evitar todo esse caos que se instaurou. Xandão, por favor, liberte a gente desse inferno. Só que esse também é um inferno que é causado, tipo, tem outros países que as pessoas não são tão viciadas em redes sociais. Tem outros países onde as pessoas entendem que você não é legal ficar postando a própria foto virtualmente. É estranho como isso é muito reflexo da cultura do Brasil, né? Isso é muito cultural. E eu acho, aqui eu volto onde eu fiquei. O brasileiro, ele tem essa coisa muito emotiva e eu acho que isso também infla as redes sociais. A gente é muito emotivo na hora de compartilhar notícias, na hora de se irritar, na hora de querer gritar, na hora de querer ser amado, na hora de querer receber likes, na hora de tudo a gente é muito desesperado. E isso tudo tá muito horrível, olha onde isso nos levou. E eu fiquei tentando pensar, desde que eu tô pensando nesse tema aqui há alguns dias, desde que eu li essa notícia, né, no fato de que, mas as redes sociais trouxeram aí toda uma onda de fascismo e bolsonarismo, mas também trouxeram um monte de coisas incríveis. Como, por exemplo, eu entendo que pro entretenimento, coisas muito legais aconteceram e às vezes tem notícias boas, mas nada positivo aconteceu que tenha tido um impacto tão grande quanto as coisas negativas que aconteceram. Pelo menos essa é a minha visão aqui de dentro do olho do furacão. Quem sabe quando esse furacão passar eu consiga ter uma visão mais clara sobre isso. Mas o crescimento do fascismo e o conservadorismo, toda essa coisa aí financiada pela Cambridge Analytica, que vendia dados demográficos e informações que elegeram governos podríssimos ao redor do mundo todo, não só no Brasil, teve um impacto tão grande na nossa cultura e na nossa sociedade que nada positivo foi maior do que isso. O lado negativo foi muito maior, muito, porque pautou as discussões, pautou toda uma onda de conservadorismo, onde as pessoas, veja só, onde as pessoas trans que nunca eram vistas, começaram a ser vistas como uma grande ameaça na sociedade, porque virou essa grande chacota que criaram e inflaram discursos negativos, a esquerda sendo ridicularizada,
As pessoas que têm um mínimo de consciência social não conseguindo ver seus representantes crescerem ao ponto que os representantes palhaços crescem. Vocês entendem onde eu quero chegar? É aí que vem o meu desespero. Por que ninguém conseguiu criar, sei lá, dando um exemplo bem tonto, sabe? Só pra gente ter, assim, uma noção, um exemplo básico, saindo um pouco do campo da política. Por que as pessoas não usaram todo esse conhecimento sobre os algoritmos e o crescimento nas redes sociais para promover o fim das queimadas, para promover, sabe? Coisas relevantes de verdade, o fim da fome mundial, sei lá o quê. E a resposta para isso é: porque isso não enriquece as pessoas que estão lá em cima. A verdade é essa. E é isso, a gente tá vendido para um mundo que é do mal, tá? Mas eu tô aqui para divertir vocês, gente. Se o lado legal das redes sociais existe, é esse. Encontramos pessoas que a gente gosta, com as quais a gente pode rir, que representam a gente em certa fatia, sabe? Certa medida. E conhecemos também representantes. Por que eu falo tanto do governo? Porque é a esfera onde a gente consegue promover realmente mudanças sociais, sabe? E a gente não vê uma Erika Hilton, que para mim é a maior representante dos meus interesses como cidadão, tendo tanta visibilidade, tendo tanto apoio massivo e tendo tanta viralização quanto o Pablo Marçal ou esses outros palhaços que crescem por aí, o Nicolas Ferreira e sei lá o que, sabe? Por quê? Porque eles estão dispostos a qualquer coisa para ter essa visibilidade. E a gente não pode estar, porque senão a gente deixa de ser quem a gente é. Não é uma mensagem de desesperança, tá? Não é. Só é uma mensagem de quero muito que o Twitter caia e que o Twitter tenha que voltar. Porque eu quero que volte também, né? Porque senão o povo começou a falar assim: ah, Lorelai vai ficar sem assunto se o Twitter acabar. E realmente eu fico. Porque a maior parte das pautas que eu trago eu vejo viralizando no Twitter, né? Eu quero que o Twitter volte tendo uma regulamentação. As redes sociais precisam ter uma regulamentação. E eu acho que em vários e vários níveis. Eu acho que a exposição de crianças em redes sociais precisa ter uma regulamentação. Eu acho que o uso dos perfis precisa ter uma regulamentação. A exposição de notícias precisa ter uma regulamentação. E eu não sei o que eu tenho que fazer para que isso aconteça, se não trazer essa discussão à tona, sabe? É muito mais do que só uma briga de Twitter. E o Felipe Neto veio à tona falando assim: se o Twitter acabar, nada vai mudar porque isso é só uma bolha. Mas tem que ter uma visão muito pequena, que não é sobre o Twitter que a gente está falando. A gente está falando sobre redes sociais num todo. E que o Twitter talvez seja um dos piores focos que existem hoje em dia de crimes virtuais, né? E ali pode servir como exemplo para todo o resto. A partir daí, uma discussão pode ser pauta para todas as outras redes sociais, sabe? Que é extremamente importante. E não venha me dizer que o Twitter não faz as coisas acontecerem, porque tanto para a questão do entretenimento, o Twitter é extremamente relevante para programas como MasterChef ou Big Brother Brasil, que pautam a cultura do Brasil, sim. Quanto por uma questão financeira também, né? Tem gente que vive disso, as empresas usam o Twitter como um termômetro para o que dá certo, para o que dá errado. E não é uma bolha, sabe? É o reflexo de uma parcela da sociedade. Você acha que nada vai mudar porque ali é só uma bolha? É você falar que é só uma bolha também a quantidade de crimes que existem ali e que não vai fazer diferença ele existir ou não, sabe? É meio... Eu acho que existe uma grande bolha de redes sociais e a população está espalhada por todas elas. Existe sim uma parte da população que usa o Twitter de diversas maneiras positivas e negativas. Os assuntos são muito maiores do que, é só uma bolha. Não, não é. Nós vivemos uma vida que é mesclada com o real e com o virtual constantemente. Não existe mais a vida real sem a vida virtual, pelo menos no Brasil, em grande parte do Brasil, né? É isso, espero ter trazido reflexões.
Parem de fazer doação para vaquinhas que não levam a lugar nenhum, tá bom? E para pessoas que estão aí usando seu dinheiro para pior coisa possível. É isso. Um beijo e é nessa que eu vou.